primeiro lugar, eu gostaria, em nome do Botafogo, de enaltecer o grande jogo de hoje, enaltecer o comprometimento, enaltecer a entrega de todos os atletas, todos os membros do staff, na nossa comissão técnica. Isso é motivo de orgulho para cada botafoguense, orgulho para nós profissionais, num jogo que talvez tenha acontecido uma das coisas mais lamentáveis que nós já passamos, por uma arbitragem despreparada, que conseguiu acabar com o jogo em 3 minutos, num despreparo total de conduta, num despreparo técnico, e que nós lamentamos demais. Isso é um dos absurdos que não podem acontecer, que a gente espera que não se repita nem com o Botafogo, nem com nenhum outro clube, porque a gente investe muito nosso tempo, nossa dedicação, os clubes investem para ter um espetáculo de qualidade, para ter jogos bons, e o futebol precisa de profissionais preparados. E é uma pena o que aconteceu hoje aqui no Beira-Rio. O Botafogo vai tomar as medidas cabíveis junto à CBF, a Comissão de Arbitragem, porque a gente realmente espera que isso não ocorra mais, nem conosco, nem com nenhum clube. O que nós presenciamos aqui foi uma vergonha, foi total despreparo, e independente de quem fez, quem deixou de fazer as ações, o jogo teve consequências no final de uma falta absurda de controle e que levou a outras cenas lamentáveis. Nós também nos desculpamos por o espetáculo acabar dessa forma. Eu acho que todas as pessoas têm que refletir na conduta e na atuação que pode causar esse tipo de comportamento. Então, a gente agradece aos nossos atletas, mais uma vez, a nossa comissão técnica, pela grande vitória, e lamentamos profundamente esse despreparo que foi a arbitragem de hoje. Boa noite. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. Difícil não falar desse jogo e não falar da arbitragem, né? Bem complicado não entrar nesse assunto. Queria saber a tua visão também em relação ao que aconteceu no jogo de hoje. Boa noite. O nosso diretor-geral, o Sr. André Mazuco, falou tudo. Já se pronunciou em nome do meu clube. Acho que não há nada mais a acrescentar da minha parte, senão dizer que foi dos dias mais complexos da minha carreira de treinador. Houve um primeiro golo em que há um penalti, na minha opinião, inexistente, e há uma expulsão inexistente, e há um segundo golo que, na minha opinião, é um canto a nosso favor e transformou o canto em nosso favor numa saída de baliza através do seu guarda-redes, do guarda-redes internacional, que acaba no segundo golo do Inter. Acho que a arbitragem deverá ser sempre um agente pacificador do jogo e não um agente potenciador de tudo aquilo que de mal pode estar num jogo. E acho que houve aqui uma confusão de critérios e muito penalizadores para a nossa equipa. Em 25 anos de carreira de treinador, é um lance que recordo-me bem o que toda a imprensa disse quando foi no Atlético Goianense, quando o jogador tirou a bola com a cabeça e a bola lhe bateu no braço. Toda a imprensa disse, e a arbitragem disse, que o lance não era para penalti, porque depois dela vir da cabeça, ele veio do peito e tocou, acho eu, no cotovelo. Não mudou a trajetória de bola, não mudou nada, não houve ali qualquer intenção. O árbitro transformou em penalti e nós ali ficámos incrédulos com uma expulsão. Acabando aí com um jogo que viria a ser para gente e para equipas de uma grande união, porque se não fosse o compromisso que a equipa tinha, eu disse na última conferência que era uma equipa de muito compromisso, que era muito honesta e muito digna, e estava revoltado com algumas coisas que um colega vosso tinha dito, um senhor que falou através, bem, não interessa, nem quero pronunciar o nome dele, que disse que era uma equipa sem compromisso, tentou instabilizar todo o grupo de trabalho do Botafogo, mas a equipa deu uma boa resposta e ele agora deveria retratar-se e fazer uma crónica diferente. Mesmo que no futuro não ganhemos mais nenhum jogo no campeonato, devia retratar-se, porque nós na vida não devemos dizer as coisas em função dos resultados, se ganhamos ou se perdemos, ou se isso não... Devemos falar em função da nossa consciência. Eu hoje falei outra situação que inexplicável.
Normalmente os árbitros vão junto aos jogadores dar-lhes os cartões amarelos, chamam os jogadores para lhe dar o cartão amarelo ou o cartão vermelho, aproximam-se. Estranhei muito, de a 30 metros de mim ter-me expulso do jogo, ter mostrado o cartão vermelho, não permitindo uma simples palavra para comigo e o porquê da minha expulsão. Até agora não percebi qual foi o porquê da minha expulsão. Mas pronto, seguimos. Tchau. Luiz, boa noite, Thiago Franklin do canal do TF. Você sempre fala que o elenco que você trabalha é um elenco muito digno e tem muito caráter. E hoje foi uma amostra aqui no estádio Beira-Rio. Como foi controlar o lado emocional? Porque você com 5 minutos tem um jogador expulso, no caso o Felipe Sampaio, um pênalti contra. No outro lance tem um gol que nasce de maneira irregular, depois do escanteio, que não foi marcado para o Botafogo, e surge o gol do Bustos da equipe do Colorado. Botafogo faz 2-1 e vai para o vestiário. Como mostrar para os jogadores, de uma maneira que a arbitragem estava fazendo, para eles não se descontrolarem mais? Porque, na minha visão, o comum toma 2 gols de uma maneira que a arbitragem está prejudicando, é você ficar totalmente descontrolado no jogo. E o Botafogo mostrou algo totalmente diferente, mostrou um controle emocional muito grande. Como que você agiu, e os jogadores também, em relação a isso? A nossa, mais uma vez volto a dizer que é para nós mais fácil falar nas vitórias do que nas derrotas, e tudo aquilo que eu disser agora pode cheirar, está a falar porque ganhou, mas eu só tenho que responder à sua pergunta, e então vou tentar ser o mais direto possível. Ao intervalo, o que mais me preocupava era controlar os jogadores emocionalmente e eles perceberem que para nós chegarmos ao empate, a uma possível vitória, isso não teria que ocorrer nos primeiros 5 minutos da segunda parte, nem nos primeiros 10, nem nos primeiros 15. Está instituído no futebol que, se as equipas fizerem um gol até aos 30 minutos, ou nos primeiros 15, aí podem dar a volta ao jogo. Não, as equipas têm que ter a paciência para esperar a hora certa para se poderem matar os jogos. E nós tínhamos que sobreviver a determinados momentos do jogo. E tínhamos de sobreviver, não era só juntos andarmos que nem juntos em campo, mas de uma forma coordenada e ordenada. E nós sabíamos que teríamos ali um conjunto de tarefas que uma linha de 4-4-1 se teria que transformar muitas vezes em linha de 5, e a nossa linha de 4 à frente iria transformar-se em linha de 3. E nessa linha de 3 tínhamos de saber que o ponta do lado contrário ao ataque tinha que vir cobrir uma entrada de área e uma zona de penalti, porque muitas vezes o Internacional era para aí que servia e terminava os lances ofensivos. Portanto, havia ali um conjunto de coisas que nós tínhamos de saber, e tínhamos que saber que, quando ganhássemos a bola, tínhamos que explorar o Herisson, para o Herisson tentar ganhar faltas debaixo da pressão do adversário, e através dessas faltas podermos chegar à área do adversário. E numa bola mais longa, quando tivéssemos que fazer, ter que direcionar para o Piazon, para o Herisson entrar nas costas do Piazon, e aí podermos preferir atraques mais rápidos. Porque o Piazon no ar era o jogador mais perigoso e estava a ganhar as bolas em cima do lateral do Internacional. Portanto, nós podem transformar este jogo naquilo que muitas vezes dizem e se diz que é o espírito da equipa, a força da equipa. Não quero retirar isso, mas dentro disso a equipa tem que saber o que é que anda a fazer em campo, e sabemos que sem um jogador contra o Internacional as coisas ficam muito difíceis. É uma equipa que anda em cima, luta pelos primeiros lugares. Nós quer queiramos, quer não, e hoje tudo se esquece, mas nós estamos com 10 jogadores impossibilitados de dar o concurso à equipa no jogo de hoje. Viemos com 5 jogadores da nossa academia para o jogo, tivemos que lançar a mão de um deles, não fizemos todas as substituições. Há aqui um conjunto de limitações que vão para além daquilo que é visível, okay? Que é da análise de jogo. Mas o que se diz aos jogadores, fundamentalmente, nestas situações é para cabeça muito gelada, o coração muito gelado, agora sem perder a força que tem de vir dentro do grupo para os momentos mais difíceis do jogo. E tivemos essa capacidade de o fazer. Professor, eu queria, depois de todo esse calor do jogo, que foi um jogo maluco, que aconteceu tudo, que você explicasse um pouquinho a sua estratégia ao armar o time. Porque a gente passou a semana pensando o que você faria sem 2 dos seus 3 zagueiros do último jogo. E você escolheu o Klaus e o Felipe Sampaio. Então, eu queria que explicasse um pouquinho se esse é a formação que você considera ideal, que é por aí mesmo. E também repercutisse um pouquinho da atuação do Piazon, que acho que é unanimidade, que foi um jogador que impressionou
pelo que ele entregou também na defesa hoje. Sim. A nossa estratégia passava claramente para projetar os dois laterais, quer o Sarabia, quer o Hugo, e no momento ofensivo o Vinícius e o Piazon caírem mais para dentro e um agredir mais a linha, o Vinícius e o Piazon vir mais no entrelinhas. Só que aí, aos 2 minutos ou 3, aí tudo terminou. A partir daí, porque nós sabíamos que o Internacional, num dos corredores, normalmente superpõe lateral e ala e ponta no mesmo corredor, e no outro não é simétrico, no outro já mete o ponta para dentro e anda com o seu lateral. Então nós fecharíamos esse lado com o Vinícius e o Sarabia, e o lado contrário, o Vini andava mais dentro para o equilíbrio por causa do Alan Patrick, para o Alan Patrick ser controlado pelos nossos dois volantes, e o Hugo ficaria mais sobre aquele lado, a fechar também os centrais quando for necessário, ou a crescer um bocadinho na procura do adversário. Isso tudo estava preparado, mas como eu lhe disse, tivemos que montar a linha de 4 mais 4 mais 1, e aí o que nos interessava era quando um dos pontas tinha que fazer a linha de 5, aí o homem desse lado tinha que baixar e o ponta do lado contrário tinha que vir fazer o equilíbrio ao Kaique e ao Patrick de Paula. Nas saídas foi aquilo que eu já disse, essa foi a nossa estratégia. E depois perguntou-me uma outra coisa, que eu já não me lembro. O critério para escolher os 2 zagueiros que você colocou hoje. E o critério para escolher os 2 zagueiros e o Piazon, certo? O critério foi simples, não quisemos abandonar aquilo que tinha sido a nossa segurança defensiva no último jogo e queríamos continuar com o nosso volume ofensivo. Não é um volume ofensivo de tanto tempo de ataque, mas é um volume ofensivo com mais número de chegadas à baliza do adversário. E nós, não chegando, sabíamos que tínhamos a possibilidade de fazer uma circulação no meio campo contrário que aumentasse esse tempo de posse de bola, mas que não diminuísse o número de chegadas. Do Piazon, o que dizer? Dizer-lhe que nunca vou desistir de jogador nenhum que tenha, ao contrário daquilo que me possam fazer crer, que este jogador não tem qualidade, que aquele não tem qualidade. Eu vejo-os treinar todos os dias e quero dizer que todos os jogadores me impressionam pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela forma que defendem não só o clube, mas também a forma como defendem a sua profissão. São jogadores muito dignos e o Piazon encontra-se num dos 29 ou 30 jogadores que temos no nosso elenco. Gosto dele como gosto de todos. Luiz, como é que fica a cabeça do treinador depois de 2 vitórias seguidas, dá aquela tranquilidade, pela frente um clássico contra o Fluminense? Como é que você avalia o adversário? Não dá tranquilidade nenhuma, porque eu sei que o balanço das épocas se faz no fim, quando os treinadores chegam ao fim, e nunca é meio. As classificações que tantas vezes passam no meio dos jogos, as classificações neste momento não têm sentido nenhum, porque elas só vão ter sentido quando fecha o campeonato. Portanto, nunca estarei descansado, serei sempre um treinador com a atenção normal daquilo que é o futebol e sempre a olhar muito. Para mim este jogo fechou agora, este jogo já não é nada para mim, a não ser fica na história como um dos jogos, como ficou o jogo da Champions em Zagreb, que nós precisávamos de pontos e aos 90 minutos o Dinamo fez 3-1 e nós, Shakhtar, ainda embarcámos aos 93 e aos 97 e ainda fomos resgatar a equipa. Então este é um jogo desses, vai para essa gaveta dos jogos, dos acontecimentos improváveis no futebol. Fluminense. O adversário, qual é o seu adversário? Acha que estou em condições de falar do Fluminense agora? Depois desta porrada toda que levámos em alto mar, golos que fizemos e foram anulados, golo do Internacional e foi anulado, depois foi tanta coisa ali metida, aos 90 minutos, aos 90 e tal, sofremos um golo que achámos que nos estava a acabar com a vida ali, e ainda tivemos a capacidade de ir buscar a vitória. Mas sim, digo-lhe que com o Fluminense temos muitas baixas, a juntarem-se às que já tínhamos,
que vai ser uma semana muito difícil para nós, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Difícil porque é um adversário muito complexo, o Fluminense. Gratificante porque, mais uma vez, vou trabalhar com aquilo que são, para mim, uns homens muito dignos, muito dedicados, que são os meus jogadores, num contexto muito familiar, que é a família Botafogo. Então é muito aprazível para mim as semanas de trabalho, e servir o Botafogo até ao último segundo que eu cá esteja vai ser sempre com muita satisfação que desempenho as minhas funções de treinador no Glorioso. Luiz, são duas questões. A primeira é uma curiosidade. Foi a segunda vez que você não esteve dentro do campo em um jogo do Botafogo, né? Você foi expulso no começo da partida e ficou mais de 100 minutos à beira de campo. Como foi acompanhar tudo o que aconteceu ali dentro do vestiário? Não sei se você pôde acompanhar o jogo, se foi na tribuna, vendo o Botafogo virar a partida da maneira que virou. E outro ponto, vários jogadores do Botafogo B, desde a última partida, começaram a ser colocados por você no banco de reservas, e hoje o Jefinho teve uma oportunidade. Queria saber como está sendo essa relação inicial com o Lúcio Flávio, que é o técnico do Botafogo B, e também com o Ricardo Rezende, que é o técnico do Sub-20. O Botafogo é uma instituição em que, como eu lhe disse há pouco, é muito familiar, é muita família, e está toda ela muito conectada. Portanto, se nós temos necessidades, a nossa academia fornece as nossas necessidades. Integrar jogadores de qualidade não é difícil. Quer o Breno, quer o Daniel, quer o Jefinho, o Cauã, o Mezeda. São todos jogadores de qualidade, e que nós integramos os 5 com a vontade, que eles já conhecem bem neste momento as dinâmicas do grupo e as dinâmicas da equipa, e como são jogadores também que têm no dia-a-dia referências a trabalhar com eles, facilmente integram. Portanto, por aí as ligações são fáceis de fazer e a integração é fácil de fazer. Perguntou-me sobre onde eu... A relação com o Ricardo e com o Lúcio... Não, isso é uma relação feita de forma normal e natural. Precisamos, fornecem os jogadores que eles acham que são jogadores de qualidade para os lugares que nós queremos ter dentro da equipa. Portanto, é uma relação normal. E a outra em relação ao estar longe, jogo de fora. É sempre difícil, porque nós existimos treinadores para, durante os jogos, estarmos à beira do relvado, à beira do gramado. Nós não existimos para andar nas tribunas, nem dentro dos balneários. Para mim é uma situação de grande violência violência mental, ver a minha equipa dentro, apesar de ter ligação à equipa técnica de forma permanente, ver a minha equipa em campo e não poder participar ativamente daquilo que são as decisões, as minhas decisões e da equipa técnica. Não vou dizer que não é a mesma coisa, ser o Vítor Severino ou o João Brandão no banco a fazer isso, é a mesma coisa, porque as ideias que emanam das nossas conversas chegam dentro do campo. Mas eu gosto muito de as fazer, a minha paixão é ser treinador, não é ser habitante de balneários e tribunas durante os jogos. Agora é mais difícil. Agora tem também uma outra coisa. Ficamos, quando temos que interiorizar e ficarmos muito dentro de nós e pensar algumas coisas, também tem essa vantagem, conseguimos ser mais gelados naquilo que é, porque dentro da beira do gramado é sempre muito mais tenso, é muito mais intenso. As coisas, eu devia ter chegado um bocadinho mais tarde ao jogo, 3 minutos mais tarde ao jogo, mas eu não me contive. Eu peço desculpa pela minha atitude, mas eu não me contive perante aquilo que eu vi e depois que eu confirmei. Não, peço desculpa por isso. Botafoguense devia ter feito o que você fez. Pois, mas eu tenho que ser mais gelado que a torcida do Botafogo, mas ali não consegui, e peço desculpa por isso. Professor, eu sei que você já falou que é difícil projetar uma partida, que é na próxima semana, ainda mais depois de um jogo tão agitado como hoje, mas daqui um mês abre a janela de transferências e a gente sabe que o Botafogo está no mercado buscando reforços. Queria que você... Sério? É sério. Você está bem. Queria que você falasse um pouquinho do que você espera, do que está por vir por aí nesse um mês final de planejamento das ações do Botafogo no mercado. As contratações têm de ser contratações de grande responsabilidade da administração.
porque juntar os jogadores a este grupo tem que ser jogadores com um perfil não só técnico e tático, mas também psicológico. Tem que ter um perfil e um caráter que se ajuste àquilo que é neste momento, que são neste momento as nossas dificuldades também. Porque, como vocês sabem, nós não temos um centro de treinos, andamos à procura do local para ele vir a ser construído. Temos alguma instabilidade no nosso dia-a-dia motivado por essa falta de infraestruturas e sabemos que temos de ultrapassar um conjunto de dificuldades no nosso dia-a-dia. Então tem que ser perfis de que se junta ao grupo a ultrapassar como nós temos agora. Agora vamos querer preencher alguns lugares do elenco que estão deficitários, e a administração tem já os alvos.